Hoje em dia, empreendedores e gestores precisam dominar as competências dos novos contextos de negócios. Pensando nisso, o Sebrae apresenta a Experience, Escola de Conhecimento Sebrae. Com ela, o Sebrae inova para apoiar o seu aprendizado e aprimoramento. A Experience quebra paradigmas, revoluciona conceitos e alinha-se às mais inovadoras tendências e práticas de aprendizagem. É o lugar perfeito para você desenvolver ou aprimorar suas habilidades para inspirar, gerir, conviver, conquistar, aplicar conhecimentos e crescer. Tudo em um ambiente moderno e disruptivo, pensado para estimular a interatividade, o network, o conhecimento, a vivência de mercado e a aplicação prática de conteúdos. Não perca tempo, venha desenvolver as competências que o mercado exige. Experience, Escola de Conhecimento Sebrae. Novos aprendizados, novas conexões. Empreender é coisa de mulher, sim. Podemos estar, fazer e ser onde e como quisermos, pois nós, mulheres, movimentamos o mundo dos negócios e a vida de quem passa por nós, ainda mais quando estamos juntas. Participe nos dias 14 e 15 de outubro do evento online Mulheres que Movimentam. Faça já sua inscrição gratuita no site mulheresquemovimentam.com.br. Escola Experience e Sebrae, a força da empreendedora brasileira. Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae. De quem é Sebrae? Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O Sebrae dá as boas-vindas para você que está participando desse evento incrível de mulheres que movimentam, né? Mulheres empreendedoras, especialmente as empreendedoras do nosso Brasil. Que longa trajetória nossa, não é verdade? Passamos por tantas coisas, cada um de nós sabe o que significa tudo isso profundamente, ser uma mulher. Temos que desenvolver vários papéis e eles são fundamentais para tudo, viu? Na família, nos aspectos socioeconômicos, no cenário de inteligência de negócios. Mulheres maravilhosas, mulheres guerreiras. Se considere assim, porque você é. Todos os dias estão ali, sustentando seus filhos, movimentam e lideram cerca de 50% das empresas brasileiras. Eu estou falando com você, Carla, Ana, Sandra, Marias, todas vocês, mulheres empreendedoras, anônimas e que contribuem com o desenvolvimento do nosso Brasil. Merecem todo o nosso reconhecimento, visibilidade, ambientes favoráveis para fomentar seus empreendimentos, crescer. As mulheres que movimentam vidas, um bairro, uma cidade, um país. Contem com o Sebrae. Nós, em cada ação construída, abolimos o antigo, aquele, mulheres não podem fazer isso, isso não é lugar para uma mulher. Aí tinha que ser mulher, né? Tudo era assim no passado. E agora nós ficamos com a máxima, que é: precisa encontrar as ferramentas de superação dentro de cada um de nós. Só assim vamos nos sentir visíveis, seremos ouvidas e usaremos a nossa voz. Quem falou isso? Michelle Obama. Vamos juntas, mulheres, homens, buscar ferramentas que consolidem um mundo mais justo, mais sustentável e com igualdade de gêneros. Esse é o objetivo.
Parabéns às mulheres que movimentam. Isso aqui é feito para você, essa mulher guerreira que está aí dentro. Às vezes você nem sabe o quanto você é preciosa, mas você é que comanda tudo, dentro de casa e fora. Acredite, viu? Vamos agora chamar eles que fazem parte, estão à frente do Sebrae no Ceará e também em todo o Brasil. Olha a nossa diretoria. Olá, meus agradecimentos a todas e todos que estão prestigiando esse evento virtual, que para o Sebrae é de substancial importância, pois visa contribuir para estimular e fortalecer o empreendedorismo feminino em nosso estado. A última pesquisa GEM aponta que as principais motivações para que as mulheres empreendam são a escassez de empregos e a vontade de fazer a diferença. Esse dado nos mostra que o empreendedorismo feminino é mais do que um ato individual. Mesmo com todas as dificuldades para empreender, as mulheres seguem em frente, motivadas pela vontade de querer contribuir para uma vida melhor para a família e as pessoas ao seu redor. Ao longo de sua história, o Sebrae tem buscado contribuir para ajudar milhões de mulheres a transformar seus sonhos e ideias de negócio em realidade, ajudando a transformar vidas por meio do empreendedorismo. No Ceará, os escritórios regionais do Sebrae, responsáveis por apoiar os empreendedores nas diversas regiões do estado, em sua maioria estão sob o comando de mulheres. A estas mulheres, saúdo pelo brilhante trabalho que realizam todos os dias em prol do desenvolvimento do Ceará e também pela organização desse evento. Aproveito a oportunidade e agradeço a todas as mulheres que durante esses 2 dias compartilharão conosco suas experiências e conhecimento. Que esse evento possa ajudar a inspirar e estimular as empreendedoras atuais e futuras e deixar um legado para o empreendedorismo feminino do Ceará. Viva o empreendedorismo feminino! Inicio essa participação cumprimentando as mulheres brasileiras, especialmente aquelas que hoje estão à frente de pequenos negócios. O evento, que ora inicia Mulheres que Movimentam, é a demonstração da força empreendedora feminina no Brasil. Estamos falando em mais de 10 milhões de mulheres com seu próprio negócio e movimentando a nossa economia. Destas, 45% já respondem pela maior parte da renda familiar. No nosso estado, o Ceará, as mulheres já assumem a liderança entre os microempreendedores individuais. Ressalto estes números para destacar o protagonismo empreendedor feminino, que iremos debater durante este evento, abordando temas para o fortalecimento destes negócios. Agradeço a participação de todas as mulheres empreendedoras e daquelas que estão ávidas por abrir seu próprio negócio. Muito obrigado e sucesso! Faço parte também do movimento das mulheres. Quero aqui parabenizar o Sebrae por esse movimento que eu acho de extrema importância, quando é levado em consideração que 50% hoje dos negócios do nosso Brasil, eles são geridos pelas mulheres. E isso representa 16 milhões de mulheres atuando no mercado, transformando a economia do seu bairro, transformando e gerando renda dentro do local onde ela reside e onde ela está trabalhando. E com tudo isso também ela consegue dar um novo rumo para a sua família, podendo dar um determinado destaque para seus filhos e para a sua família toda. Nós mulheres temos tentado buscar no empreendedorismo uma forma de driblar o desemprego. E a gente vê a questão também da insatisfação dos salários desproporcionais e, ao mesmo tempo, a gente ganha
um certo tempo de cuidar mais da família e das tarefas de casa. Eu costumo dizer também que as mulheres, elas representam a cura do século XXI. No uso da sua criatividade, da sua sensibilidade, da sua disponibilidade, ela consegue deixar o campo empresarial mais suave, né? Quando hoje tudo que a gente faz é medido, né? Através da competição. Cada um galga o seu espaço da melhor maneira possível. Mas às vezes eu falo que a competição, ela é sadia, né? Mas sempre numa competição, alguém tem que perder. Às vezes, com relação a tudo isso, no mundo de hoje ainda, a mulher nessa competição, ela às vezes, nem sempre ela sai ganhando. E eu vejo que é nessa perca que as empresas, que as empresárias têm, é que elas conseguem aprender muito. E também conseguir mais conhecimento na hora que ela decide ser uma empresária. Na hora que ela sai do estágio de empreender, é onde ela consegue estudar para ela ser uma empresária, é na hora que ela está empreendendo, é que a gente sente que ela vai dentro desse novo universo do empresariado, ela consegue realmente aprender muito e desenvolver as suas habilidades de uma forma muito mais, vamos supor, sem estar olhando para o lado de quem ela está competindo ou não. Porque a competição, ela é isso, alguém sai perdendo, mas às vezes quem sai perdendo, ela sai aprendendo muito e se desenvolvendo muito. Eu sou Adriana Corte Real, diretora técnica do Sebrae, passando aqui para dar um alô para vocês sobre o papel da mulher na liderança das organizações. Está aqui um exemplo, né? Sou funcionária do Sebrae há 20 anos, fui estagiária, comecei minha carreira aqui e aí galgando grandes desafios. Hoje estou assumindo uma posição de liderança, né? Estou numa diretoria, o que me traz uma grande satisfação e uma grande responsabilidade também, né? A gente sabe das características que a mulher tem, que as mulheres têm, que nós temos, na verdade, uma grande possibilidade de lidar melhor com as situações, né, de ter uma liderança muito mais participativa, uma liderança que a gente consegue escutar mais, ter uma inteligência emocional, né, a gente consegue lidar mais com conflitos, a gente consegue lidar com diversas situações ao mesmo tempo, né, e isso é a nossa vida, a gente como profissional, nós somos esposas, nós somos mães, nós somos amigas. Enfim, tem toda outras atividades que a gente também precisa fazer para exercer plenamente a nossa função. Falando um pouquinho da nossa experiência aqui em Pernambuco, a gente tem sim várias ações, a gente faz parte também da rede Mulher Empreendedora desde o ano 2007, onde a gente trabalha com os cafés, onde a gente reúne histórias de sucesso e a ideia é estar compartilhando essas boas ideias e essas boas experiências. A gente participou também do programa Ela Pode, uma parceria com o Google em nível nacional, né, onde a gente se dispôs aí a trabalhar com 135 mil mulheres em todo o Brasil, trabalhando justamente a independência financeira dela, né, a independência financeira no olhar de a atividade que ela faz, aquilo pode gerar alguma renda. Então não é fazer nada de diferente, às vezes é fazer diferente, na verdade dar um sentido diferente ao que se faz, essa é uma grande diferença. A gente tem uma ação que é o MUD, é uma ação com a Associação Comercial aqui Industrial de Caruaru, uma ação grande onde a gente reúne 2.500 mulheres, é um evento, na verdade, anual que a gente faz, onde a gente trabalha justamente o papel da mulher nos negócios e nas organizações. Também atuamos junto com o Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela nossa Luísa Trajano, e temos um trabalho forte aqui com a Secretaria da Mulher do Governo do Estado, né, onde a gente trabalha em vários municípios, já trabalhamos aí em torno de 30 municípios do Estado, justamente a inserção e trabalhar também esses comportamentos e essas características empreendedoras nas mulheres. Não, obviamente, só como uma alternativa para empreender, abrir um negócio,
mas a mulher também assumindo esse papel em qualquer posição que ela esteja, seja de dona de casa, seja de mãe, seja de empresária. Tá? Então essa era uma oportunidade que eu queria estar aqui, de estar compartilhando com vocês um pouquinho a nossa experiência. Obrigada, gente. Olá, eu sou Maristela França, diretora técnica do SEBRAE em Mato Grosso do Sul. Quero compartilhar com vocês que iniciei a minha carreira como estagiária, fui gerente de diversas áreas no SEBRAE e atualmente estou na diretoria. Há 14 anos estou na diretoria. Em relação às ações voltadas ao empreendedorismo feminino, iniciamos um projeto aqui em nosso estado em 2013, um projeto pioneiro no sistema SEBRAE, que hoje está em mais de 12 estados da federação, atendendo potenciais empreendedoras e empresárias. O objetivo principal é que em 2021 estejamos nos 27 estados do Brasil, atendendo aos nossos clientes e criando oportunidades para o empreendedorismo feminino em todo o Brasil. É com muita alegria e satisfação que atualmente eu ocupo a diretoria técnica do SEBRAE aqui no Amapá, sendo inclusive a única mulher na atual gestão. E desde quando fui eleita, eu busco fortalecer as mulheres à frente de negócios e as mulheres ocupando cargos de poder na nossa sociedade. As mulheres têm uma força e um papel muito significativo no que se refere ao desenvolvimento da economia local, porque a mulher, quando empreende, ela não pensa só no seu negócio e na sua própria subsistência, ela pensa no entorno, ela pensa em como ajudar outras mulheres. E aqui no Amapá, nós já estamos desenvolvendo o projeto SEBRAE Delas, que é um projeto de fortalecimento das mulheres que lideram negócios. Antes mesmo de nós iniciarmos o projeto SEBRAE Delas, nós fizemos vários eventos de sensibilização para a importância de se ter uma mulher à frente de um negócio. Inclusive, realizamos workshops e um grande encontro no dia 19 de novembro, que é o Dia do Empreendedorismo Feminino. E foi um momento de muita alegria e de muita interação com várias mulheres. Mulheres que já empreendem e mulheres que também desejam empreender, de modo que elas fizeram uma troca de experiência muito rica. E hoje nós temos mulheres ajudando outras mulheres através de uma palavra de incentivo, através de uma mentoria, através de um apoio direcionado. E eu tenho certeza que em breve mais mulheres estarão empreendendo e certamente novos empregos diretos e indiretos serão gerados e muitas mulheres passarão a quebrar ciclos de violência através do empreendedorismo. Então eu desejo um excelente seminário e por mais mulheres que movimentam. Viram aí, vocês receberam as boas-vindas deles, Joaquim Cartacho Filho, que é superintendente do SEBRAE aqui do Ceará, Ayrton Gonçalves Júnior, diretor administrativo e de finanças SEBRAE-CE, Dalvani Mota, que é presidente da FEMICRO, Federação das Associações de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, também da Adriana Corte Real, diretora técnica do SEBRAE de Pernambuco, Maristela França, diretora técnica do SEBRAE de Mato Grosso do Sul, e Marciane Santos, diretora do SEBRAE Amapá. Seja muito bem-vindo. Quero avisar aqui que eu sou Lohane Cabral, mãe, mulher, esposa, né, empreendedora, também empresária, tenho que me virar em um monte de papéis. Hoje eu estou aqui com vocês com essa sede de aprender também, porque nós mulheres somos assim, guerreiras, apaixonadas por sermos mulheres, a gente consegue fazer um monte de coisas juntos, né? Diferente dos homens, a gente consegue lidar e ter vários papéis ao mesmo tempo. Mas para empreender é preciso isso, e a mulher está chegando lá num patamar muito grande, então fique com a gente, porque mulheres que empreendem, mulheres que são guerreiras, mulheres que estão à frente merecem sim cada vez mais a visibilidade, ser apoiada. Então eu digo para você, ó, preste atenção, entre agora mesmo lá nesse site,
mulheresquemovimentam.com.br. Não anotou? Pega o papel e uma caneta e anote. mulheresquemovimentam.com.br. Por que, Lohane, desse site que você está passando para a gente? É o seguinte, às vezes você está aí, conheceu, ficou sabendo que ia ter esse evento só para mulheres, né? Você que é uma mulher empreendedora, conhece outras mulheres, quer ajudar outras mulheres, dá tempo sim de participar. Encaminhe para sua amiga, entre, encaminhe, que lá você vai participar de todas as programações, vai saber o que vai acontecer tanto hoje quanto amanhã. Tem muita coisa boa para acontecer ainda, viu? Só digo uma coisa, aqui você vai aprender muito. Você vai ser também direcionada para empreender muito no seu negócio. Então, fique com a gente, mande aí essa mensagem para sua amiga que é empreendedora, que ela também merece participar, tá bom? mulheresquemovimentam.com.br, é esse o site, tá? Agora, atenção, você que é microempreendedor, né? Tem uma pequena empresa ou quer ter uma pequena empresa. Chegou um grande momento que eu tenho o prazer de anunciar aqui nessa live de hoje, que é ela, maravilhosa, super conhecida, que vai palestrar aqui pra gente. Eu tô falando dela, Ana Fontes, que é uma das empreendedoras sociais eleita, para você ter uma ideia, em 2019, uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes. Será que ela vai contar esse segredo para a gente? O que fazer para ser considerada uma mulher assim, né? Então, Ana, eu realmente sou sua fã de carteirinha, adoro o teu trabalho, estou aqui querendo escutar tudo também, tá? E eu já quero te fazer uma pergunta. Será que a mulher realmente já chegou naquele patamar de social, esse patamar do mundo dos negócios que ela merece? E aí, Ana? Oi, Lohane, boa noite. Nossa, adorei essa introdução. Foi muito gostosa, fico muito feliz de poder participar. Quero agradecer muito o convite de estar aqui com vocês nessa noite. Espero que tenham muitas mulheres aí do outro lado, mulheres e homens também, porque eu gosto muito de falar para homens também. Vou contar o segredo durante a minha palestra, né? Não tem fórmula mágica, tem muita ralação e muito trabalho, mas fico muito feliz de participar. Nós ainda não chegamos, Lohane, infelizmente nós temos um caminho longo para a gente ainda ganhar a representatividade nos ambientes de negócio. É um pouco também da pauta da minha palestra, contar um pouco desse universo da diversidade, das mulheres, porque eu acho que se fala muito sobre isso, mas de uma forma bastante superficial. Eu queria dar um pouquinho de dados, um pouquinho de informações, e até anotei umas coisas muito legais, eu fui ouvindo os depoimentos, e aí acho que a Adriana Corte Real, que é do Sebrae de Pernambuco, ela citou 2 projetos com muita felicidade, o que me deixa mais feliz ainda, 2 projetos que são projetos da Rede Mulher Empreendedora. O Sebrae no Brasil inteiro é parceiro da rede desde sempre. Ela falou do Café com Empreendedoras, que é um evento que a gente promove há mais de 10 anos, e falou do Ela Pode também, que é um projeto muito, assim, do nosso coração, de capacitação para mulheres, que tem assim, uma estrutura absolutamente bacana. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história também, porque eu acho que é estranho não explicar para vocês como é que eu caí nesse universo dos empreendedores. Prometo não chatear vocês com muita informação sobre a minha história, mas só dar um pouquinho, pontuar, para ir falar como é que foi essa minha jornada, quais foram os erros e acertos que eu cometi durante todo esse processo, e eu gosto muito de falar de erros, porque eu acho que a gente tem assim, um estigma, né, aqui no Brasil, dos empreendedores e empreendedoras não quererem falar sobre as coisas que eles fizeram errado, porque eu acho que é importante, isso é um aprendizado fundamental para as outras pessoas que estão do nosso lado ali, querendo, né, empreender. A gente deve ter, nos próximos meses, talvez nos próximos anos, foram algumas entrevistas que eu dei para veículos de comunicação, a gente vai ter uma explosão de gente empreendendo. A motivação não é das melhores, é porque nós estamos perdendo mais empregos, a economia está mais difícil das pessoas manterem as pessoas empregadas, e o caminho do empreendedorismo é, com certeza, um dos caminhos
que as pessoas estão buscando. Então, nós temos mais responsabilidade ainda, nós aqui como Rede Mulher Empreendedora e o Sebrae também, uma super responsabilidade de apoiar e ajudar essas pessoas que estão seguindo para o caminho do empreendedorismo. E eu gosto também de falar, nessa fala inicial, que assim, eu sempre alerto para as pessoas que conversam comigo, eu estou nesse universo há 13 anos de empreender não é uma corrida de curta distância, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona, tem uma série de obstáculos e desafios, é muito bacana que você pode criar alguma coisa que vai transformar a vida das outras pessoas, mas é bom a gente ter consciência desse processo como um todo. Porque aí, assim, a gente entra no jogo, eu brinco que a gente entra no jogo com o uniforme certo, com a proteção certa, fica muito menos doloroso para a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso durante a minha trajetória. Se vocês puderem colocar a minha apresentação, aí eu já mostro para vocês como é que a gente... Ela está no slide final, deixa eu ir para o slide inicial aqui. Pronto, estou no slide inicial. E agora vejo se eu boto no modo apresentação. Pronto, já fiz isso também, para vocês me verem aí e também conseguirem assistir a apresentação. Bom, eu falo muito sobre atitude empreendedora, porque eu acho que a atitude empreendedora também tem a ver com você empreender e buscar caminhos, não só para abrir negócio, mas também para desenvolver a sua carreira. Eu não sei, eu acho que quando eu saio aqui, eu não sei se vocês me enxergam. Deixa eu ver se vocês me enxergam quando eu saio e boto no modo apresentação. Eu não enxergo vocês, mas acho que vocês me enxergam. Bom, vamos lá. Aqui, só para vocês terem uma noção, essa é a cidade onde eu nasci. Eu também sou nordestina, de pertinho aí de vocês. Eu nasci no sertão de Alagoas, numa cidade que se chama Igreja Nova. Eu falo que a gente começou a empreender desde cedo, porque ser nordestino na época da seca é uma coisa que é muito difícil. Sou de uma família de 10 filhos, meu pai e minha mãe eram muito criativos e tiveram 10 crianças. Nós desenvolvemos lá todo um processo de ficar nesse ambiente, né, no sertão de Alagoas. Não era uma vida fácil, eu não gosto de romantizar histórias difíceis, mas não era uma vida simples. De lá do sertão de Alagoas, eles resolveram vir para São Paulo em 1970, quando teve uma das piores secas do nosso país. Nessa seca, a gente teve uma dificuldade muito grande, e aí meus pais resolveram migrar para Diadema. Nessa migração que eles fizeram para Diadema, não sei se vocês conhecem, mas Diadema foi considerada uma das cidades mais violentas do Brasil durante muitos anos, né? Então, assim, era uma cidade que tinha muita dificuldade, era uma cidade difícil, era uma cidade que tinha muita violência, e nós crescemos nesse ambiente, né, no ambiente de periferia. Tudo isso para dizer para vocês que não foi uma jornada fácil, não foi um caminho fácil. Eu tenho 54 anos, sou mãe de 2 filhas, construí toda essa jornada, mas eu gosto de mostrar quais foram as etapas, não para glorificar e nem para romantizar situações de desigualdade. Eu vou colocar aqui no modo tela cheia, mas eu não sei porque quando eu boto no modo tela cheia, eu não me vejo, eu só vejo a minha tela. Mas está tudo bem, se vocês estão me vendo, não tem absolutamente problema nenhum. Bom, daqui do sertão de Alagoas, a gente, na época, tinha assim, uma noção do que era chegar lá. Chegar lá, para a maioria das pessoas, né, ou símbolo de sucesso, eu falo que símbolo de sucesso é muito diferente para as pessoas, né, medida de sucesso é diferente para cada um. O chegar lá era você fazer uma grande faculdade, né, você conseguir chegar na graduação, você constituir uma família e trabalhar num ambiente corporativo onde você tivesse um sobrenome corporativo. Era isso que era a medida de sucesso ou a simbologia de sucesso nessa época para a gente. E eu falo que eu cumpri o kit inteiro, né? Eu estudei, eu hoje fiz 2 faculdades, eu sou formada em publicidade e jornalismo, eu fiz especialização nas melhores faculdades do Brasil, assim, mas a jornada não foi uma tarefa fácil. Eu trabalhei durante quase 18 anos numa das maiores corporações do mundo, uma montadora de automóveis, um ambiente extremamente masculino, extremamente machista, a gente tem que ser claro,
isso até 2007, há 13 anos atrás, que foi quando eu saí dessa corporação. E assim, não era uma vida muito simples, né? Porque eu brinco que eu tinha um kit. Eu sou mulher, nordestina, de origem negra, de família pobre, que estudei a vida inteira em escola pública. Era um combo meio difícil nesses ambientes onde se valorizavam homens brancos de classe média alta, que vieram de boa formação e de escolas de primeira linha. Então, eu tinha que furar a bolha o tempo inteiro e buscar opções o tempo inteiro. Então, essa era a minha jornada. Não foi uma jornada fácil, mas aí em 2007, mesmo passando por todos esses desafios, em 2007, eu resolvi pedir demissão. Eu já era executiva, eu tinha uma área com 120 pessoas, eu fui durante 5 anos a única mulher executiva nessa nossa vice-presidência, eu não tinha muitas referências de outras mulheres, então, a exemplo do que outras mulheres faziam na época, eu também meio que criei um personagem que era, eu brinco que era um personagem meio imitando o modelo masculino, porque eu andava de terninho, de sapatos quadrados, com salto mais baixo, sempre com o mesmo estilo de roupa, e até um estilo muito masculino, porque era aquilo que eu via no meu universo, era aquilo que eu enxergava do lado onde eu estava. Então, era muito, para mim, assim, não ter outras referências femininas. Quando você cria um personagem, fica muito difícil de você sustentar isso durante muito tempo. E aí, em 2007, até que eu sustentei muito, né, 18 anos, em 2007 eu resolvi pedir demissão, eu já tinha minha primeira filha, hoje minhas filhas têm, respectivamente, 18 anos e 12 anos, essas que estão aí na foto, e assim, eu resolvi buscar outros caminhos, e para mim, o outro caminho foi buscar o empreendedorismo. Foi nesse universo, nesse contexto, que a partir daí eu busquei o caminho de empreender. E como boa parte das pessoas que buscam o empreendedorismo, eu vou sair um pouquinho da minha tela, que está me incomodando o fato de eu não ver vocês. O caminho muito importante para o empreendedorismo era você sair de um universo corporativo e buscar empreender. Isso é a jornada que eu fiz, o caminho que eu fiz, né? E aí, o que aconteceu na época, nesse primeiro, o que eu chamo de salto de fé, né? Que todo mundo que está me assistindo aqui, que é empreendedor, sabe o que é o salto de fé, né? Sabe o quanto é complexo a gente se jogar num ambiente onde a gente não conhece, onde a gente não tem referência, para poder tentar um caminho. E foi esse salto que eu fiz a partir de 2008 para criar esse novo modelo de negócio. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que foi essa jornada e esse salto de fé. Eu criei o Elogia Aqui. O Elogia Aqui foi o meu primeiro negócio. Eu tenho uma palestra onde eu falo sobre todos os erros que eu cometi nesse primeiro negócio. Absolutamente todos. E eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso, falar sobre as coisas erradas. E eu vou contar um negócio engraçado. Um pouco depois de todo o processo do Elogia Aqui, o Sebrae aqui de São Paulo me chamou para poder gravar um piloto que eles estavam fazendo de um programa para que os empreendedores contassem as histórias de fracasso dos empreendedores, o que deu errado. Eu fiz a gravação do projeto piloto, passaram alguns meses e não teve retorno, eu liguei para o Sebrae, eu falei, o que aconteceu, né, como é que foi o processo? Eles falaram, Ana, só você aceitou fazer o piloto e falar dos fracassos. Então, a gente precisa tirar um pouco isso da frente, gente. Falar dos fracassos e falar dos erros não é uma coisa ruim. Falar dos erros e do fracasso é o que constrói a nossa jornada, é o que constrói a nossa história, e mais importante do que isso, é a forma que você tem de ajudar as outras pessoas que, como você, também estão empreendendo e buscando outros caminhos. Então, é importante falar disso. Os principais erros que eu cometi nesse primeiro negócio foram, assim, fazer sociedade por amizade, todo mundo que tem sócio sabe o quanto isso é complexo. Eu já fiz vários artigos acadêmicos, inclusive, explicando essa questão da sociedade aqui no Brasil, porque nós temos características muito específicas, né? O povo brasileiro é um povo que é muito visceral, ou seja, a gente leva as coisas muito para o pessoal e isso acaba influenciando o ambiente de sociedade, isso é muito importante a gente entender. No começo do negócio, eu fiz muito planejamento, fiz 200 mil planejamentos, meses de estudos,
E assim, para empreender, você sabe, né? Planejamento é bom, mas execução é muito melhor que planejamento. Planejar muito é tão ruim quanto não planejar nada. E eu levei 3 meses, fiz um planejamento de 40 páginas, que depois não serviu para absolutamente nada, porque no planejamento você não combina com ninguém, né? Você não combina com o mercado, não combina com a concorrência, não combina com as pessoas, você simplesmente cria aquilo que você acha que faz sentido e o papel é lindo, aceita tudo, tudo funciona. E o terceiro erro também, eu não vou falar de todos, óbvio, vou falar dos 3 que eu acho bem relevantes, é que assim, quando a gente cria um negócio, principalmente pessoas que saíram do universo corporativo, a gente tem uma ligação muito forte com o status, né? E aí a gente quer muito ter um escritório. E na época, assim, eu e os meus 2 sócios ficamos muito empolgados em ter um escritório, ficamos muito empolgados em comprar cadeiras coloridas, em ter puffs coloridos e tudo isso. E eu falo que nesse momento baixa um espírito de decorador no empreendedor, né? E a gente tem que jogar fora esse espírito decorador, porque mais importante do que ter um escritório, agora durante a pandemia mais provável ainda, é você ter um modelo de negócio que faça sentido, que seja sustentável e que ajude as pessoas. Eu acho que isso é muito mais importante do que efetivamente você ter um escritório. Bom, mas durante essa jornada com Elogia Aqui, eu fui selecionada para um programa que se chama 10.000 Mulheres. Eu acho que é um dos programas mais incríveis que eu já participei, e eu vou dizer para vocês que eu já participei de vários programas de capacitação para mulheres. Eu conheço todos os modelos, as formas, os modelos de impacto, o tipo de conteúdo, e esse foi um dos programas que fez muita diferença na minha vida. Era um programa que era focado em ajudar as mulheres a fazer a gestão, era um programa intenso, porque eram 3 meses, 2 dias inteiros por semana, sexta e sábado, que era bem desafiador para quem tinha negócio, das 9 às 6 da tarde, né, na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Então foi um programa muito intenso. E foi durante esse programa que eu descobri algumas coisas que fizeram muita diferença para a minha jornada como empreendedora. Uma das coisas que eu descobri foi que, assim, a causa das mulheres. É importante falar isso, porque hoje todo mundo está falando de mulheres, todo mundo está falando de mulher empreendedora. Eu fico extremamente feliz que de uns 2 anos para cá o Sebrae passou a olhar para a questão das mulheres empreendedoras com bastante carinho, né? A gente, na rede, a gente trabalha há 10 anos apoiando essas mulheres, mas foi muito importante porque, à época, há 10 anos atrás, ninguém falava nem de mulher, nem de empreendedorismo, nem de inclusão e nem de diversidade. Eu brinco que a gente abriu floresta, abriu caminho, foi vendo possibilidades, a gente começou a testar modelos e trabalhar modelos porque mulheres empreendem sim de forma diferente do que os homens, e isso é muito importante. Outras 3 coisas que eu descobri à época, fazendo esse programa e passando por esse processo, foi que é possível você mobilizar e criar negócios sem recursos. Todo mundo me falava que isso era absolutamente impossível, não tinha dinheiro, não tinha como fazer investimento, não sou de família rica, como eu falei para vocês, nem sou de origem que tinha condição de alguém financiar os meus sonhos e as minhas vontades. Então, tudo eu tinha que buscar, ou buscar formas de fazer sem ter recurso, e era o que eu fiz. A terceira coisa foi também que as pessoas me falavam que era impossível criar negócios com modelo colaborativo. Hoje todo mundo fala de colaborativo, mas na época criar uma rede, criar um negócio com causa social e ainda usando como base um modelo colaborativo não hierárquico, sem usar recurso, e foi assim durante 5 anos. E um outro fato muito importante também, uma outra descoberta muito importante, foi que à época todo mundo falava assim, ó, o mundo dos empreendedores é São Paulo ou as capitais? E eu tinha uma percepção muito diferente, né? Era uma percepção de que o Brasil estava em ebulição, muita gente criando coisa, e fico feliz porque de lá para cá eu já acompanhei milhares de histórias, de norte a sul do Brasil. Felizmente, antes da pandemia, em loco, né, no local, já fui tudo quanto é lugar para poder olhar, conhecer e apoiar negócios com o nosso foco, que são negócios liderados por mulheres.
Opa, passei duas de uma vez. Assim, não vou falar de forma muito profunda sobre a rede, eu vou dar uma visão geral para vocês, porque eu acho importante vocês entenderem esse processo e entender como é que a gente funciona e como a gente é muito complementar ao trabalho que o Sebrae faz. A rede é um negócio social, fluido, a gente trabalha hoje num modelo super de conexão de negócio, a gente é reconhecido mundialmente, eu já fui receber prêmio do nosso trabalho nos Estados Unidos, no Marrocos, enfim, na Europa, em vários lugares, para poder falar do trabalho que a gente faz na rede, exatamente por esse modelo, que é um modelo que não tem nunca teve uma mega estrutura para iniciar. Hoje nós somos 750 mil participantes no Brasil inteiro, fazemos essas coisas aí que até a Adriana colocou, a gente faz café com empreendedoras no Brasil inteiro, a gente faz evento, mentoria, conteúdo de negócio, aceleração de negócio, nós temos uma aceleradora, enfim, nós fazemos vários trabalhos e boa parte desses trabalhos com o apoio de 700 voluntárias que a gente tem no Brasil inteiro. Isso é muito importante. E qual é o nosso propósito, assim, diário? Para que a gente acorda? E fico feliz que eu não lembro o nome da mulher que falou no começo, assim, o nosso trabalho é buscar a autonomia financeira das mulheres. A gente fala de autonomia financeira, não é só sobre empreendedorismo. Autonomia financeira pode ser qualquer forma de geração de renda, seja através do empreendedorismo, de trabalho, ou de buscar outras alternativas para você gerar renda. Isso é importante para qualquer pessoa, para a dignidade de qualquer pessoa. E mais importante ainda para as mulheres, porque na situação das mulheres, quando a gente fala de violência, de combate à violência, a autonomia financeira é um dos fatores essenciais para elas saírem de círculos de violência. É o único fator? Não, porque dependência emocional também é um fator muito importante, mas quando você tira da frente a questão da independência financeira, você tem sim uma possibilidade muito maior e muito melhor dessa mulher sair desses círculos. E aí fico mais feliz ainda, porque em 2017 a gente criou um instituto, que é muito bacana. Eu fiquei muito encantada com a fala da Adriana, e depois até vou fazer contato com ela, que é esse projeto que a Adriana mencionou, que é o Ela Pode, que a gente recebeu uma doação, foi a única instituição, todo ano o Google faz uma doação para uma instituição, o nosso instituto já recebeu 2 vezes, a gente recebeu em 2018 $1 milhão, para pegar essa metodologia e espalhar no Brasil inteiro, que é essa metodologia que chama Ela Pode, e esse ano a gente recebeu também, no meio da pandemia, mais uma doação de $1,5 milhão, para criar um mega projeto, que em breve vocês vão ver muito divulgado, que chama Potência Feminina, onde nós vamos atuar de A a Z para ajudar as mulheres, desde conteúdo, capacitação, aceleração de negócio, mentoria e capital semente, também durante 24 meses. Então, a gente entende muito a questão da autonomia financeira como sendo algo fundamental. E aí, não dá para a gente não falar, como eu falei para vocês no começo, não dá para a gente não falar sobre o porquê que a gente está falando sobre mulheres, né? Por que nós estamos falando sobre ajudar essas mulheres e apoiar essas mulheres? A gente precisa entender de dados, de estatística. Parece coisa chata, mas não é coisa chata. Por que é importante a gente entender? Porque a gente vai ter argumento, a gente vai saber falar do assunto com profundidade. Eu sou pesquisadora das questões de gênero e diversidade há 10 anos. Eu sou professora também aqui em São Paulo do INSPER, do Programa Empreendedorismo em Ação, e da GV, de outros programas também especiais. Eu estudo essa temática há 10 anos, para entender com profundidade do que a gente está falando. Então, acho muito importante, assim, claro que vocês não vão, em 10, 20 minutos, aqui num PowerPoint, virar especialista em diversidade e empreendedorismo feminino. Mas é importante para ajudar todos vocês, homens e mulheres, principalmente as mulheres, a ter argumentos para poder a gente falar sobre a temática. Então, eu vou dar alguns dados e alguns elementos que ajudam a gente, porque a gente está falando de empreendedorismo, mas a gente tem uma causa que antecede o empreendedorismo, que é a inclusão de mulheres, né, que é de diversidade no que diz respeito à questão de gênero. Então, vou falar isso para vocês, acho fundamental também a gente colocar esse ponto.
Bom, quais são os dados importantes? Mais da metade da população do planeta é composta por mulheres. Dos 7 bilhões de pessoas que habitam esse mundo que nós vivemos, nós não somos minoria. É muito curioso, porque sempre quando vão falar de mulheres, as pessoas falam, vamos ajudar as mulheres, essas minorias. Na verdade, nós somos uma maioria minorizada, e vou explicar porque nós somos uma maioria minorizada. Porque, apesar de ser mais da metade da população do planeta, apesar da gente influenciar mais de 80% das decisões de compras de uma família, porque as mulheres decidem o bairro onde vão morar, que tipo de produto vai na casa delas, que tipo de comida, quais são as marcas, que escola que o filho vai estudar, que carro que o marido vai comprar. Isso são influências e decisões de compras das mulheres. Esses dados não são da minha cabeça, esses dados são de pesquisas extremamente fundamentadas. Então, assim, não são informações tiradas da mente de alguém, nem do PowerPoint. E também um outro dado que vários dos diretores do Sebrae também falaram e fizeram questão de ressaltar, que quase 50% dos pequenos negócios hoje são liderados por mulheres. Isso tem alguns fatores, alguns deles não muito positivos. Muitas mulheres vão empreender não porque elas decidiram empreender por conta própria, mas porque os ambientes corporativos ainda são ambientes hostis para essas mulheres, principalmente mulheres que são mães de filhos pequenos. A gente fala aqui na rede que nasce uma criança, nasce uma mãe e, ao mesmo tempo, nasce uma empreendedora, porque é exatamente essa sequência. As mulheres desistem de voltar para o ambiente corporativo pós-licença maternidade, porque elas não se reconhecem num ambiente que não dá liberdade para elas. É óbvio que nos últimos anos a gente vê vários movimentos de grandes corporações para acolher melhor essas mulheres, porque eles perceberam que se não tiver os talentos das mulheres, as companhias vão perder, e eu vou falar também um pouquinho sobre isso. Estou de olho aqui no meu tempo, para ser bem rápido. Apesar da gente ser maioria, de influenciar as compras e de ser metade dos pequenos negócios, nós estamos subrepresentadas em ambientes de poder. Nós somos a minoria em cargos de alta liderança, nós somos só 11%, 10% na política, minoria nos ambientes jurídicos, somos representadas na propaganda sempre de uma forma bastante pejorativa. A gente vem batendo muito nisso, de tirar os estereótipos, porque só mostram mulheres em ambiente de cuidado na propaganda ou em ambiente de fetichização das mulheres. Essa palavra é difícil. Então, assim, a gente tem ainda muitos desafios. E quando eu falo de meninas em STEM, não sei se vocês já ouviram essa frase, essa expressão, STEM é a sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, é importante também a gente entender que a gente precisa mostrar para as meninas que é um caminho fundamental elas buscarem qualquer que seja a função, a carreira que elas querem. Por isso que eu falo o tempo inteiro que representatividade importa. Então, a gente precisa que as mulheres estejam representadas nesses ambientes de poder. E quando eu falo de equidade, eu falo de direitos humanos também. Quando eu falo de incluir mulheres, eu falo de direitos humanos também. Infelizmente, algumas questões foram totalmente distorcidas pela grande sociedade, mas quando eu falo de gênero, inclusão de mulheres e de equidade, eu estou falando de direitos humanos. Por quê? Porque as mulheres ocupam, tristemente, rankings horríveis, né? O ranking de violência doméstica, feminicídio e estupro, o Brasil está nas 10 primeiras posições do mundo, em maior volume dessas 3 violências absurdas. Nós temos ainda um desafio para superar, que é a questão das diferenças salariais. Ainda existe, em média, 20% de diferença entre homens e mulheres que ocupam as mesmas posições. Nós temos um outro fator que a gente não pode deixar de falar, que é a interseccionalidade, ou seja, quando eu falo de mulheres, eu falo de todas as mulheres. Eu falo de mulheres negras, eu falo de mulheres 50 a mais, indígenas, egressas do sistema prisional. É muito importante, porque a gente não pode deixar ninguém para trás.
a ONU Mulheres usa um lema que eu acho muito bacana, que é nenhuma mulher será deixada para trás. E quando a gente fala nenhuma mulher, é absolutamente nenhuma mulher. Então, mais uma vez, é falar que representatividade importa. E por que a gente está falando de diversidade, né? Uma das maiores consultorias do mundo, a McKinsey, fala que nós adicionaríamos 27 trilhões à economia do planeta se a gente tivesse as mulheres em mesmas condições que os homens. Hoje, a maioria do trabalho não remunerado do planeta é feito por mulheres. Então, é importante a gente entender essa questão e entender por que a gente está falando de mulheres. A gente está falando de um ponto muito fundamental, que é a justiça social e aumentar o impacto social. Eu falo muito com as mãos, espero que isso não incomode vocês. A justiça social e o impacto social. Só este ponto já seria mais do que motivo e direitos humanos para poder a gente trabalhar a inclusão de mulheres em ambientes de poder. Mas, adicional a esse motivo, nós temos outros dois que são fundamentais para quem tem negócio, para quem está na empresa, para quem está na vida, não importa. Quando eu falo de inclusão de mulheres e quando eu falo de diversidade, eu estou falando de economia, porque veja que elas adicionariam uma quantidade absurda de recursos à economia do planeta, as mulheres movimentam, sim, as influências e decisões de compras como consumidoras, então nós estamos falando de economia, e nós estamos falando também de inovação, né? Assim, as mulheres, quando você tem um ambiente onde você tem representatividade e pensamentos diferentes, mesmo na sua pequena empresa. Eu tenho hoje 30 colaboradores diretos na rede, e eu tenho uma preocupação muito grande que esses colaboradores todos sejam de diferentes origens, de diferentes histórias de vida, porque complementariedade é o que é importante para gerar ambientes inovadores. Não é criar um departamento de inovação, né? Você vai ser uma empresa inovadora, um negócio inovador, quando você tiver pessoas que pensam diferentes no mesmo ambiente. E por isso que é importante a gente falar de diversidade. E quando a gente fala de inclusão, a gente não fala de uma coisa que é uma propaganda, que é assim, ai, puxa vida, que legal, esse povo está falando de diversidade, vamos olhar para isso. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Diversidade é uma jornada, você tem que olhar para a sua organização, você tem que olhar para a sociedade. Eu já tive inúmeros pedidos de grandes empresas falando assim, Ana, eu quero fazer uma campanha para falar que a minha empresa é diversa, multinacionais, gigantescas. E a pergunta que eu faço, o quanto a sua empresa internamente é diversa? O quanto você tem representatividade? Quantas mulheres negras você tem? Quantas mulheres em cargos de liderança? Como é que é o seu ambiente interno? E normalmente o que eu vejo aí sim é o alto executivo recuar e falar, puxa, então eu tenho uma lição de casa para fazer. Sim, tem uma lição de casa para fazer. Diversidade não é tendência, é uma questão de necessidade, é uma questão de sobrevivência e é uma questão sim também de cultura e liderança. Hoje estão sendo cada vez mais valorizados o modelo de liderança feminina. E quando eu falo de liderança feminina, eu não falo de liderança só de mulheres, é importante a gente colocar isso. Eu falo do estilo de liderança das mulheres que está cada vez mais sendo valorizado. Se você buscar, tiver curiosidade, os principais pensadores do mundo de estratégia, administração, liderança, comportamento de liderança, eles falam de características que normalmente são características reconhecidamente de mulheres. Então, por isso que eu estou falando, não dá para ignorar que a gente precisa, sim, valorizar as mulheres, não só por questão de justiça social, a gente precisa, sim, valorizar as mulheres por questão econômica de inovação e também pelo estilo. Nós temos uma visão mais sistêmica, né? Nós olhamos o problema de uma forma mais multidisciplinar, né? Nós somos super colaborativas, a gente trabalha muito bem em grupo e nós somos agregadoras. As mulheres têm como característica, tem uma característica de agregadora. Hoje em dia, todo mundo está falando exatamente sobre essas características, né? Como é que eu faço para ter uma liderança que olhe sistemicamente, que seja colaborativa e que seja agregadora? É só você olhar
como as mulheres lideram, o que elas fazem para liderar, o cuidado que elas têm com as equipes, com os times, a forma com que elas desenvolvem esse estilo de liderança, para vocês verem o quanto isso é fundamental. E confirmando esse modelo, e eu acho importante a gente falar sobre isso, a pandemia assustou absolutamente todo mundo, né? Assustou todo mundo. Então é importante a gente falar sobre isso, né? Por que que a gente está olhando muito para esse universo de mulheres, né? Porque a gente está falando de uma coisa que a gente não, ninguém estava preparado, eu não estava preparado, vocês não estavam preparados, ninguém estava preparado. Mas as mulheres, de um lado, elas foram muito mais afetadas pela pandemia, porque os segmentos onde nós atuamos, que normalmente, não estou falando que são todos, mas a maioria são compostos por moda, beleza, alimentação fora de casa, estética e área de serviços. Foram os segmentos que tomaram a porrada mais forte, foram os mais afetados, né? Fora isso, nós tivemos ainda as questões pessoais com as quais as mulheres foram afetadas. Nós fomos afetadas em relação à educação dos filhos que estão dentro de casa, a falta de equilíbrio do trabalho doméstico, né? Porque normalmente as mulheres é que assumem mais essas atividades. Infelizmente, em alguns estados, não só aqui no Brasil, mas no mundo, nós tivemos um aumento absurdo de violência doméstica, porque as mulheres estão mais fechadas dentro de casa, junto com os companheiros agressores. Isso também foi um dado muito importante. Mas, do mesmo jeito que os negócios de mulheres foram os mais afetados, a solução para a saída da crise são os negócios liderados por mulheres. E por que que a solução para a saída são os negócios liderados por mulheres? Porque as soluções, gente, que eu acompanhei nesses 6 meses, são absolutamente incríveis. É claro que as mulheres têm esse modelo, essa visão inovadora, porque elas são motivadas a 40% delas sustentarem a família com o dinheiro que vem do negócio. Então, todo mundo teve que se virar. E quando eu falo de visão inovadora, não pensa que inovação é ciência da NASA. Quando eu falo de inovação, eu falo de coisas pequenas, de mudar o modelo de negócio, de atender o cliente de forma diferente, de buscar soluções simples. Desde uma cabeleireira que passou a entregar as tintas dentro da casa das clientes dela, com um kit de como elas deveriam aplicar, e continuou ganhando algum dinheiro por isso, até a mulher que mudou o jeito com que ela vendia o bolo, porque ao invés de vender por fatia, ela começou a vender o bolo em 4 partes, porque tem famílias em casa, o bolo inteiro era muito, mas o bolo em 4 partes era melhor. Até a outra mulher que tinha uma fábrica de roupas e começou a fazer aventais e máscaras. Então, é disso que eu falo, é por isso que eu acho que a solução também de sair desse momento e de mudar nossa economia, não estou falando com isso que mulheres são melhores que os homens. Quando a gente fala de inclusão e diversidade, eu não estou falando de supremacia feminina, eu estou falando de agregar, ou seja, trazer os homens com a visão deles dos negócios e as mulheres com a visão delas do negócio. Essa composição é a composição mais perfeita, porque além dessa visão inovadora, as mulheres estão muito, muito motivadas a apoiar umas às outras. O que eu mais vejo aqui diariamente são mulheres se apoiando. E nós temos uma cabeça de buscar solução. Mulheres são muito motivadas a resolver problemas complexos, né? E eu não estou falando com isso que as mulheres têm que fazer tudo, aquela visão de multitarefa, que é uma visão que eu nem gosto muito, aquela visão de Mulher Maravilha, porque é uma visão de que as mulheres têm que ser capazes de fazer tudo, né? E eu não acho que a gente tem que ser capaz de fazer tudo. Eu acho que é muito importante a gente entender qual é o nosso papel, qual é a nossa missão, essa tarja ou essa identificação de guerreira, Mulher Maravilha, mulher que dá conta de tudo, nos transforma em mulheres cansadas, sobrecarregadas e mulheres cheias de culpa. E a gente não precisa dar conta de tudo, a gente precisa sim ter apoio, é fundamental que a gente se ajude mutuamente, a gente incentiva muito isso na Rede Mulher Empreendedora, faça pequenos grupos, ajudem umas às outras, procurem mentoria. Nós temos, só durante os últimos 3 meses, nós atendemos mais de 10 mil empreendedoras em mentorias para poder ajudar nos desafios dos negócios.
É disso que a gente fala, por isso que eu achei importante a gente falar de diversidade. Meu tempo acabou, eu não vou passar todos os slides, eu vou deixar depois disponível para vocês, mas quando eu falo de diversidade, eu estou falando de justiça social, mais economia e mais inovação. E só para não estourar meu tempo, aqui é um slide que eu gosto de mostrar, que são momentos muito especiais da minha jornada, não para mostrar para vocês que eu sou uma pessoa que conhece pessoas poderosas, mas principalmente para mostrar que não importa de onde você vem, eu vim do sertão de Alagoas, mas o que importa é o quanto você está motivada, o quanto você quer fazer a diferença na vida das pessoas e o quanto isso faz sentido. E, para finalizar, respondendo a pergunta da Lohane, que ela me falou como é que faz para chegar na Forbes, nessa das 20 mais poderosas, foi uma jornada muito longa, Lohane, foi uma jornada, assim, cheia de altos e baixos, cheia de erros, desafios, de cai e levanta, mas principalmente de ter muita gente boa, bacana, do bem, que me ajudou, me acompanhou, me deu a mão, não virou as costas. Claro que teve um monte de gente que não foi legal, mas eu prefiro valorizar quem foi, quem é e quem foi do bem, porque eu acho que essas pessoas é que a gente tem que valorizar, quem nos ajudou, quem está com a gente. Então, aqui fica para encerrar os meus contatos, eu em todas as redes sociais, eu sou Ana Fontes BR, então me segue lá no Instagram, me segue no LinkedIn, eu costumo responder as mensagens de vocês, às vezes demoram 1, 2 dias, mas eu compartilho também muito conteúdo sobre empreendedorismo, sobre quem quer empreender. Acho que é importante a gente conseguir todo mundo se ajudar, né? Conseguir cada um de nós fazer a sua parte. A gente vai mudar as coisas aqui no nosso país se a gente trabalhar juntos, né? Eu super acredito no empreendedorismo como ferramenta de transformação social e acredito mais ainda no empreendedorismo feminino como aumentar o impacto dessa transformação social. Eu tenho certeza que, apesar de todos os desafios, não romantizando histórias tristes, nós temos muita coisa para fazer, nós precisamos de muito apoio, mas é muito importante a gente estar junto, a gente se ajudar. Parece uma coisa meio autoajuda, mas não é. Eu realmente, na minha jornada, eu tive muita gente muito significativa que sempre esteve presente, que me ajudou e contribuiu para eu ser o que eu sou hoje. Eu uso sempre uma hashtag que é o menos eu, mais nós, porque eu acho que é esse o nosso caminho. A gente olhar menos para a gente individualmente e olhar mais para o coletivo. E uma outra coisa para encerrar, juro que é para encerrar, porque eu sei que meu tempo acabou, é importante, né, as mulheres nesse período da pandemia têm me falado muito, nossa, Ana, eu preciso aprender sobre isso, eu preciso aprender sobre aquilo, eu estou cansada, exausta com um monte de coisa. O que eu tenho dito para todas as mulheres é o seguinte, o seu desafio nessa pandemia é sair viva dessa pandemia, né? Você saindo viva, com saúde, isso tudo que está aí fora vai passar, em algum momento vai passar, não sei quando, mas vai passar. Mas você precisa sair viva, e autocuidado não é egoísmo, autocuidado é você se preservar, respeitar o seu corpo e a sua saúde emocional, porque isso é fundamental para você seguir em frente. Se você tiver saúde física e emocional, você se recupera, você faz com outras pessoas. Muito obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ana. Viram aí, né, gente? Por isso que essa mulher realmente foi considerada o maior sucesso do Brasil durante todos esses anos e continua sendo um sucesso, né? A gente vê muito amor, muita verdade no que ela fala e ela passa isso com muita clareza para nós mulheres. Então, não se cobre. Você não tem que ser perfeita, você não tem que ser a super heroína de tudo, a mulher guerreira de sempre, não. Você vai ter os seus altos e baixos, como todas as mulheres mais reconhecidas do Brasil e do mundo tiveram. Então, você também tem que fazer a sua parte, você também tem que acreditar em você e realmente se perdoar, né? Você tem que se perdoar, deixar errar mesmo, porque isso acontece. A gente está aqui nesse evento maravilhoso para poder te ajudar, dar ferramentas para você errar menos possível, né? Que é esse o objetivo, é que você acerte mais do que erre, né? Então, se você quer continuar aí nesse empreendimento maravilhoso, nessa transmissão incrível de muito ensinamento, e agora nós vamos falar de algo que eu tenho certeza que a sua empresa, se você é microempreendedora e precisa
ela com certeza vai ter uma grande diferença. Eu estou falando daquele WhatsApp, o Zap que todo mundo usa, né? WhatsApp Business, gente. Então, fique com a gente, que para você participar dessa transmissão agora, para você continuar nessa transmissão, você tem que entrar no outro link, o link do próximo evento, tá? Então é assim, você vai ter que sair desse que vocês estão assistindo agora, né? E vai entrar no outro, é só ter uma virada de chave. Já podemos chamar a virada de chave? Olha aí.